Bom, já tem algum tempo que eu quero falar sobre esse tema, já tem algum tempo que eu tô separando algumas informações, tô conversando com alguns amigos e ontem eu fiquei até acho que 4 ou 5 horas da manhã conversando com um amigo meu. Realmente vi que existe a necessidade de a gente falar um pouco sobre esses temas que são um pouco mais polêmicos. Então hoje eu decidi falar um pouco sobre pais tóxicos. Então se você gosta desse tema, se você se identifica com esse tema, se você acha que é importante para as outras pessoas, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e principalmente, tenta separar o seu pai, tenta pegar seus pais ou os responsáveis, senta com eles um pouquinho na sala e coloque esse vídeo que é muito importante que eles saibam o outro lado da história. Então antes de mais nada eu queria dizer que eu não sou dono da verdade e que as coisas que eu vou falar aqui são de experiências minhas e experiências dos meus amigos e das pessoas que eu conheço ou pesquisando na internet. Então primeira coisa, eu não quero cagar regra sobre a criação de ninguém, cada um cria o seu filho da forma que quiser, é responsabilidade dessa pessoa determinar a criação desse filho e eu não tô aqui pra querer ensinar os pais e muito menos pra ouvir, mas não é o seu local de fala porque você não tem filho e você não tem direito de falar disso. Realmente eu não tenho filho, mas eu sou um filho. Eu fui criado por pais tóxicos, extremamente tóxicos, e eu tenho total propriedade para falar o que era tóxico na relação com os meus pais, o que talvez você esteja fazendo de toxicidade na relação com seus filhos e o que realmente não é legal para um filho ouvir. Eu acho que primeiramente a gente tem que separar esse vídeo em dois aspectos. O primeiro aspecto é como a gente é punido pelos nossos pais e qual é a perspectiva que eles têm sobre as nossas vidas. Então eu acho que dá pra gente separar em dois temas bem legais e falar bastante sobre isso. A primeira coisa que eu acho importante a gente frisar é que os nossos pais, eles vêm de uma outra geração, eles têm uma outra criação e eles têm uma geração onde eles têm muita dificuldade de falar sobre os sentimentos, sobre o que sentem, sobre os anseios, sobre a ansiedade, sobre depressão, e a gente já é uma geração mais antenada, a gente já é uma geração que pesquisa, a gente já é uma geração que vai atrás, a gente é uma geração que fala, pô, a minha cabeça não está boa nesse momento, o que eu posso fazer pra me ajudar? Pai, me ajuda, tô com depressão, tô com ansiedade. Enfim, pra geração dos nossos pais, isso é um pouco de frescura, isso é um pouco de falta de emprego, então se você acordar cedo e limpar a casa, sua depressão passa, abre a janela desse quarto. Então eles têm muita dificuldade pra entender o tanto que a gente pode estar fudido psicologicamente. Por quê? Porque na época deles, quando eles estavam fudidos psicologicamente, os pais deles, por serem de uma outra geração mais antiga ainda do que a nossa, tratavam esse tipo de problema, esse tipo de doença com trabalho. Então assim, se você está depressivo, vai trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, comecei a trabalhar com 13 anos. Então para eles, quanto mais cedo você ocupar a sua cabeça, menos tempo você vai ter de ter uma depressão ou de ter algum problema relacionado a isso. Eu tava rolando o feed do meu Facebook há um tempo atrás e eu encontrei uma frase que alguém compartilhou, não lembro quem, e também não tem nome da pessoa, porque apagaram o nome da pessoa, e eu guardei e eu falei, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso e eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Eu vou ler a frase agora pra vocês e aí a gente vai discutir sobre essa frase. Agora falando de maternidade real mesmo. Filho não tem obrigação de retribuir nada, absolutamente nada. Filho não é sua extensão, não é sua cópia, não nasceu para atender às suas expectativas. Filhos nascem para serem eles mesmos. Não cobre amor, favor ou pior, compensação monetária. Sim, é um absurdo e isso existe. Pois é, realmente existe. Faça o seu melhor, dê aquilo que está ao seu alcance, mas não ache que criar filhos é um tipo de consórcio. Você não paga a vida inteira para receber algo mais tarde. Educação, saúde, alimentação são responsabilidades e não favores. Eu paguei escola, eu fiz isso, eu me sacrifiquei. Sim, a gente se sacrifica muito na maternidade. Bom, eu não sou pai, eu não sou mãe, então eu não posso dizer que realmente eu me sacrifiquei, mas eu vi o tanto que minha mãe se sacrificou para isso. Mas enfim, vou continuar a frase. Mas não cabe ao seu filho carregar esse peso, tá bom? Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais, pra quem não faz da vida do filho um inferno. Pensando um pouco sobre essa frase que eu acho que a gente tem que refletir algumas atitudes que a gente tem em relação aos nossos filhos. Eu não tenho filho, mas vocês podem refletir muito sobre algumas atitudes. Eu vou dar alguns exemplos agora que isso abordam literalmente o que eu tô falando. Eu comecei a trabalhar desde cedo e minha mãe, ela nunca teve uma cobrança muito excessiva com escola, mas os meus amigos sempre tiveram uma cobrança excessiva com escola. Eu nunca fui um bom aluno, pelo contrário, eu sempre tive as notas muito baixas. Então, o meu boletim, ele tava cercado de nota 6, de nota 5, de nota 4,5. Eu terminei a escola com 3 DPs, eu terminei com DP de Biologia, de Química e de Física, eu tive que eliminar depois, quando eu fui fazer faculdade. Então, eu posso garantir uma coisa pra vocês. A escola, ela é uma obrigação do seu filho. Ele tem que fazer, ele tem que estudar, mas tome muito cuidado com o tanto que vocês cobram em relação a isso. Existem vários aspectos do comportamento, das características dos filhos de vocês que eles não vão estar gradeados e não vão poder ser metrificados dentro de matemática, português, história, química, biologia. É óbvio que é uma obrigação, ele tem que terminar os estudos, o seu filho ele tem que estudar, mas não necessariamente ele precisa ser bom nisso. Ele precisa ser
mínimo. Então ele precisa, no mínimo, passar de ano. Ele precisa, no mínimo, não repetir. E às vezes eu sinto que existe uma cobrança muito excessiva em relação a isso. Como eu disse, eu nunca fui um bom aluno. Na escola, no ensino médio, eu tive as piores notas possíveis, assim, pô, eu já cansei de ficar de recuperação, já cansei de tirar nota baixa, já cansei de ficar com nota vermelha no boletim, e no final do ano o que importava era se eu passasse ou não. Eu acho que a gente pode metrificar e a gente pode cobrar exatamente o resultado final. Pô, como é que vai estar lá no final? E aí eu fico pensando, pô, eu era um aluno super ruim, eu pego meu boletim hoje, eu tenho vergonha, mas aí na faculdade eu me encontrei, e na minha faculdade não tinha absolutamente nada que tinha na minha escola. Então eu fui um dos melhores alunos da minha faculdade, eu fui um dos melhores alunos da minha pós-graduação, a minha nota média era 9, 9,5, mas era porque era uma coisa que eu gostava muito, e na escola eu não tinha nada que eu gostasse. Então na escola eu só tinha a obrigação de literalmente passar de ano, eu não tinha a obrigação de ser o melhor aluno, eu não tinha a obrigação de tirar um 10, de tirar um 8. A minha mãe não tinha o direito de brigar comigo se eu tirasse um 5. Eu precisava de 5 para passar de ano. Então se o seu filho ele tira 5 para passar de ano e ele não reprova e ele não tá ficando de recuperação, não tem o porquê você punir ele. E principalmente, falando um pouco de punição agora, você tem que conhecer o seu filho a ponto de saber o que dá prazer para ele ou não. Então assim, o seu filho ele foi ruim na escola, como é que você vai melhorar? Então eu vou trazer isso pro âmbito organizacional, porque talvez ficar falando de criação seja uma coisa que, pô, você não é pai, você não tem filho, então você não tem o direito, você não tem o local de fala pra falar sobre isso. Beleza, talvez você esteja certo, eu não tenho o local de fala pra falar sobre isso. Então vamos trazer um pouco pro ambiente organizacional, que esse aí é o meu local de fala, esse aí é o lugar onde eu domino. Você tem um funcionário que sempre chega atrasado, que ele tem vários problemas em relação a isso. O que você acha que vai consertar esse funcionário? Você acha que uma medida disciplinar vai conseguir resolver o seu problema? Você acha que papel faz gestão de pessoas? Você acha que uma advertência, uma suspensão, uma justa causa vai fazer com que a pessoa entenda que ela tá fazendo aquilo errado? Obviamente que isso é necessário, obviamente que isso é uma medida que você aplica para que as pessoas elas não repitam esse comportamento. Mas a gente não tá falando exatamente do seu ambiente organizacional, a gente tá falando do seu filho, aquele que você tem amor, aquele que você gerou, aquele que você cuida, aquele que você ama. Eu não acho que cortar coisas seja punição, eu não acho que tirar celular seja uma punição, tirar videogame, tirar série, que você vai chegar da escola agora e você vai estudar 5 horas que você estuda na escola, mais 6 horas dentro de casa, e depois você vai dormir, você vai acordar no outro dia e vai estudar, e você vai estudar, e eu vou cortar o seu celular, eu vou cortar seu videogame, eu vou cortar tudo que eu tiver, e você vai literalmente viver uma vida pra estudar. Você acha que literalmente o seu filho ele vai estar fazendo isso por gosto? Você acha que literalmente ele vai estar fazendo aquilo porque ele quer, ou ele tá fazendo aquilo em troca de algo que dá prazer pra ele? Por que a gente não começa então a conversar com as pessoas e tentar entender o que tá acontecendo? Senta com seu filho, entenda o que tá acontecendo, por que ele está indo ruim, por que ele tá tendo um comportamento que não é adequado. Pô, dentre tantos problemas da sociedade, tirar uma nota baixa numa prova de matemática é algo realmente que ele merece uma punição? Você acha que é literalmente correto você punir ele de um ciclo social, de brincar com os amigos dele, de poder descer pro condomínio pra brincar, de ficar sem videogame, de ficar sem celular, porque ele tirou uma nota baixa em matemática, porque ele tirou uma nota 4, ele deveria ter tirado uma nota 5, e aí por causa disso eu vou punir ele, eu vou tirar todo o convívio social dele, e ele vai aprender porque ele realmente quer aprender. De vez você sentar e tentar entender, por que você não tá indo bem? O que eu posso fazer para que isso melhore? Tudo bem, então olha, vamos lá. Você estuda 5 horas por dia, você tem mais 8 horas livres dentro de casa, mais 8 horas de sono, sei lá, fazendo um cálculo rápido. Então vamos fazer assim, hoje você tem 8 horas livres do seu dia. Vamos tentar estudar pelo menos umas 2 horas dentro desse dia, e aí a gente vai vendo como que vai a sua evolução. É muito complicado para mim tentar criar uma metodologia de como ensinar o filho, e eu não tenho filho, eu não sei o tanto que é difícil isso, mas eu imagino como eu gostaria que tivessem me tratado. Resumindo o que eu tava falando, porque senão eu vou acabar me perdendo na linha de raciocínio. Privar o seu filho de algum convívio social ou de algo que dá prazer pra ele não é o melhor caminho que você vai conseguir pra conseguir o que realmente você quer. Então você tem que estipular uma meta. Qual que vai ser a meta? A minha meta vai ser o meu filho não ficar de recuperação na prova de matemática, na prova de geografia. Quais os caminhos que eu vou ter que seguir isso? Qual é o plano de ação que eu vou criar? Eu vou tirar tudo dele porque talvez seja a coisa mais fácil a se fazer. Eu sinto dizer pra você que o seu filho ele vai até conseguir tirar uma nota boa, porque o videogame, porque o ciclo social, porque o celular dá prazer pra ele, então ele vai fazer em troca de conseguir aquele prazer de volta. Mas ele tá aprendendo com gosto? Ele vai utilizar isso na vida dele? Ele literalmente tá aprendendo, ele tá decorando? Ele tá decorando, ele não vai aprender, ele tá cagando pra tudo que tá acontecendo, ele só quer tirar nota boa porque ele quer de novo aquilo que dá prazer pra ele. Então, eu acho que a gente tem que partir
do pressuposto de que você não conhece o seu filho. Você tá punindo ele por algo que você sabe que dá prazer pra ele, algo que é bom pra ele, algo que ele se sente feliz. Então, automaticamente você tá tirando a felicidade dele porque você criou uma expectativa que ele tem que ser o melhor aluno da sala em matemática, ele tem que ser o melhor aluno da sala em geografia, ele tem que ser o melhor aluno do inglês. Por quê? Porque eu pago a escola dele. Ah, porque eu pago, porque ele tem que ser melhor, porque ele tem que entrar numa faculdade federal, porque ele tem que ser alguém na vida. Ele vai ser alguém na vida. Mas ele vai ser alguém na vida quando ele decidir que ele tem que ser alguém na vida. Óbvio que os pais, ele tem que mostrar o caminho, olha, isso é correto, isso é errado, usar drogas não é correto, usar drogas é errado, ser um machista escroto é errado, ser preconceituoso é errado. Os pais, ele tem um senso moral em relação ao filho, então ele tem que ensinar o que é o certo e o que é errado. Ele não tem que determinar o comportamento do filho dele, porque às vezes o filho não gosta de matemática, ele não vai bem em matemática porque é algo que ele simplesmente não gosta. Ele não tem prazer, ele não encontra um prazer naquilo. E aí ele encontra prazer em outras coisas, ele encontra prazer em escrever poemas. E aí a pessoa, pra punir ele, porque ele não foi bom em matemática, tira o poema dele. Às vezes o seu filho é bom no videogame, às vezes o seu filho é bom em fazer vídeo no YouTube. E você tira o que dá prazer pra ele, você tira o que é bom pra ele, pra atender a sua necessidade, pra atender o que você acha certo, o que você criou na sua cabeça que ele tem que fazer. Obviamente que eu posso estar sendo muito extremista em relação a isso, mas é muito importante a gente parar para pensar que às vezes o que faz o seu filho feliz, o que ele sente prazer, não tem que ser algo que ele tem que ser punido por aquilo. E eu acho que outro ponto também que é muito importante é a gente lidar com a nossa frustração em relação ao que os nossos filhos não querem. O meu pai, ele é torcedor fanático do Santos, ele tem uma tatuagem do Santos na testa, então a vida dele é jogar futebol. A vida dele é jogar futebol não, a vida dele gira em torno de um time de futebol. A vida dele gira em torno de festas, de evento, então ele é uma pessoa que faz eventos, ele é uma pessoa que tem bares, ele é uma pessoa que trabalha com esse ramo alimentício. Ele é uma pessoa que faz muito bem isso. O meu irmão também faz muito bem isso, então o meu irmão puxou o meu pai, o meu outro irmão que faleceu também faz muito bem isso, e eu odeio isso. Eu odeio não ter um emprego fixo, eu odeio não ter horário para entrar no trabalho, eu odeio ter que ficar gritando com as pessoas porque é isso que eles fazem o tempo todo. Então o meu pai automaticamente criou uma expectativa de que eu tinha que fazer isso porque isso era certo e eu odeio. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de sentar, eu gosto de entender o problema, eu gosto de ajudar. Então eu sou totalmente oposto do meu pai, que para inibir determinado comportamento, meu pai xinga, meu pai quebra a panela, meu pai taca a panela no chão, e eu não sou assim. Então imagina pro meu pai lidar com a frustração de que eu não sou ele e eu não entendo que o comportamento dele é o comportamento correto, eu sou uma outra pessoa. Lembrando da frase que eu li lá no começo do vídeo, o seu filho ele não vai estar lá pra ser você, o seu filho não é uma cópia sua, o seu filho não é uma extensão do que você é, o seu filho tem que ser ele mesmo. Ele tem que ser a pessoa que ele nasceu pra ser. O seu filho não tem que ser hétero se ele não for hétero só porque você é hétero. O seu filho não tem que ser um engenheiro só porque você é engenheiro. O seu filho não tem que ser um programador só porque você é programador. O seu filho tem que se encontrar, o seu filho tem que ser ele mesmo. E aí quando você cria a expectativa que seu filho é uma cópia sua e o seu filho tem que dar certo aonde você não deu, você acaba gerando uma expectativa e criando um peso em cima dessa pessoa muito grande, um peso que talvez ela não vai conseguir lidar com isso. Ela não vai conseguir lidar com a frustração de que você não sabe lidar com a sexualidade do seu filho. O seu filho não é hétero, o seu filho é homossexual. Isso uma característica dele, não é uma característica sua. Você vai continuar sendo heterossexual, você vai continuar se atraindo por pessoa de sexo oposto, mas o seu filho ele não tem que lidar com as suas frustrações. Ele não tem que lidar. Você não sabe lidar com a homossexualidade e automaticamente você coloca esse peso em cima do seu filho. Isso tá errado. Se você não é um machista e o seu filho é um machista, isso é um problema. Os pais têm que saber lidar com o fato de que o filho não é mais a extensão dele. Eu não criei um filho pra ele ser eu. Eu criei um filho pra ele ser bom pro mundo. Ele tá fazendo mal pra alguém? Não, ele não tá fazendo mal pra alguém. Ele tá acabando com a vida de alguém? Ele tá punindo o outro? Ele tá sendo ofensivo? Ele tá machucando o outro? Ele tá agredindo o outro? Não, ele não tá fazendo isso, então seu filho não tá fazendo nada de errado. Isso é errado. Agredir o outro, ofender o outro, isso são coisas que são erradas. O seu filho não ir bem numa prova não é errado, não é ofensivo, não te agride, não tem um porquê você tirar a liberdade do seu filho. Partindo desse pressuposto que a gente tem que criar os nossos filhos. A gente tem que criar as pessoas, a gente tem que tratar as pessoas exatamente dessa forma. Quem é o maior prejudicado do seu filho não ter um futuro? É você ou é ele? É ele, você já tem o seu futuro, você tem o seu emprego, você tem a sua faculdade. Se o seu filho não tiver um futuro, se o seu filho não correr atrás, o maior prejudicado vai ser ele. E aí a vida vai mostrar pra ele que
ele tinha outro caminho para seguir. Agora, você criar uma expectativa sua em relação ao seu filho de que ele tem a obrigação de, sei lá, te sustentar, a obrigação de você pagar a escola para ele, pagar a faculdade, e aí quando ele for uma pessoa bem de vida, ele retribuir isso financeiramente, você tá tratando seu filho como um consórcio. Então eu vou investir agora, é uma previdência privada, eu vou investir agora, sei lá, R$2.000 por mês, e daqui 30 anos o meu filho vai me dar R$4.000 por mês. Tá totalmente errado. Esse pensamento é um pensamento mesquinho, é um pensamento seu. No fundo, você não tá pensando no seu filho. No fundo, você tá pensando no que é bom pra você. No fundo, você tá pensando no que vai alimentar o seu ego, que vai amaciar o seu ego, e você vai poder chegar pros seus amigos e falar assim: nossa, o meu filho é um engenheiro, o meu filho é um médico, o meu filho é um administrador de empresa, o meu filho é isso. Então, a gente tem que setar as nossas expectativas e as expectativas que a gente cria em relação às pessoas que estão convivendo. Porque senão, no fundo, você vai destruir essa pessoa. Você vai destruir. Hoje, a nossa geração aí, que tem por volta dos 30, dos 20 anos, é a geração mais depressiva que tem. Por quê? Porque os nossos pais, eles criaram na gente esse paradigma de que eu sou a extensão dele, então tudo que deu errado com ele tem que dar certo comigo. E às vezes não. Às vezes simplesmente vai dar errado. Imagina se minha mãe, se eu não tivesse saído de casa com 19 anos, a minha mãe tivesse criado um paradigma de que eu tivesse que fazer uma faculdade, de que eu tivesse que ser alguém na vida, e eu só fui fazer minha faculdade com 27 anos. E eu fui fazer minha faculdade quando bateu em mim o peso na minha consciência, nas minhas costas, de falar assim: você precisa de um ensino superior, você precisa ser alguém na vida. Então não adianta vocês acharem que vocês impondo isso pro filho de vocês, ele vai ser alguém bom na vida, porque ele vai ser um frustrado, como a nossa geração é. A nossa geração é uma geração de frustrados, de pessoas depressivas, de pessoas que não são felizes no trabalho, de pessoas que não são felizes no casamento, justamente porque os nossos pais criaram em cima da gente paradigmas e conceitos e valores que não são nossos, que são deles. Então eu acho que eu falei demais já, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse tema, compartilhe com as pessoas, manda pro seu pai, manda pra sua mãe. Eu não tô querendo cagar regra aqui de como tem que ser a criação dos filhos. Se eu tiver um filho, a criação vai ser exatamente dessa forma que eu falei, sem punição, porque eu acho que punição é uma coisa do tempo da idade da pedra. Eu acho que ninguém tem que ser punido por nada, eu acho que ninguém tem que ser inibido de determinado comportamento. Eu acho que as pessoas têm que sentar, conversar, tentar chegar num diálogo e principalmente entender que não é porque você é meu pai que você é o dono da verdade, que você é o dono da razão, e que as suas responsabilidades que você tem comigo, que é educação, saúde e alimentação, são responsabilidades que você abordou quando você quis ser pai. Quando você quis a maternidade, essas responsabilidades vêm junto com você. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, habilita as notificações para você receber mais vídeos em relação a isso, e falou, é isso aí.